Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Revolução do Hypercommerce para hotéis independentes, uma parceria do T-News com a Guestcentric, empresa que fornece soluções de comércio eletrónico para hotéis. O meu convidado é Pedro Colasso, CEO da Guestcentric, e vamos falar de como o Hypercommerce irá capacitar os hotéis independentes para o futuro. Olá Pedro, bem-vindo. Nós vamos começar a nossa conversa por falar de tendências. Parece-me que é um bom início de conversa. Aquilo a que os hotéis independentes deveriam estar atentos neste momento. Bom, eu tenho passado muito tempo fora agora, precisamente para tentar ver o que é que está a passar. Eu acho que talvez a primeira tendência, e talvez a mais importante, é que houve um abrandamento do crescimento. Ou seja, nós tivemos crescimentos muito grandes, mesmo comparado com 2019, a nível da procura, ou seja, houve aquele período do revenge travel, onde muita gente viajou, os preços aumentaram 30%, 40%, e isso não é que tenha deixado de haver crescimento da procura, mas houve um abrandamento franco, e isso, na realidade, muda-nos deste mundo onde está tudo a crescer exponencialmente para um mundo onde as coisas crescem mais devagar. Portanto, esse é a primeira tendência, sim, que eu acho que é muito importante e que os hotéis já estão a sentir hoje em dia no seu negócio. E, portanto, não só há este abrandamento da procura, como também houve uma transformação grande na estrutura da procura. Ou seja, há uma nova geração de consumidores que está a entrar agora no mercado e que, na realidade, procura coisas diferentes, procura de forma diferente, etc. E a terceira, e talvez também a mais crítica agora, assim, em termos de urgência, é que temos visto muitos grupos hoteleiros, hotéis independentes, a terem dificuldades de recrutamento e, portanto, estão a optar por ter mais equipas externas e fazer mais outsourcing e a crescer menos as equipas internas e, portanto, estão a dar a fornecedores de serviços grande parte da operação e também da parte de vendas e marketing. Muito bem. A Guestcentric, enquanto fornecedora para hotéis, está atenta a estas tendências e, portanto, tem que dar resposta a estas tendências. Isto leva-nos à criação do Hypercommerce. Eu gostava que fizéssemos aqui, que falássemos um bocadinho como é que surgiu e como é que isto vem dar resposta a estas tendências. O Hypercommerce surgiu, ou melhor, a história começou em 2022. Em 2022 nós olhámos para o nosso portfólio de hotéis, nós temos cerca de 2.000 hotéis em todo o mundo, 75% na Europa, 25% na América do Norte, e olhámos para o nosso portfólio e a Guestcentric tinha sido fundada originalmente com uma visão muito, muito simples, que era o Hilton, a Marriott, a Accor tenham tecnologia, orçamentos, marketing, marca, etc. E os pequenos grupos e os hotéis independentes tenham internet. E, portanto, o que nós nos propusemos fazer foi criar ferramentas e soluções que permitissem aos pequenos grupos e aos hotéis independentes terem um desempenho online tão bom ou melhor como as grandes marcas internacionais. Chegámos a 2022, saídos da pandemia, olhámos para o nosso portfólio e vimos que muitos dos nossos hotéis tinham 40%, 50%, 60% de reservas diretas e que, na realidade, não só eles com a Guestcentric tinham esse desempenho, como há uma multitude enorme de ferramentas a que têm acesso hoje em dia para concorrer com as grandes marcas. E, portanto, olhámos para o estado da nação e dissemos a nossa visão original foi atingida, o que é que queremos fazer nos próximos 10 anos. E começámos um processo de analisar o que é que nós achamos que vai acontecer com o mundo das viagens em 2030 e o que é que nós podemos fazer para ajudar os hotéis nesse contexto. O primeiro elemento macro que nós dissemos foi: há neste momento verdadeiramente a nossa expectativa é que a economia da experiência continue para os próximos 10 anos. Temos visto um fluxo enorme de capital a entrar na hotelaria e em tudo o que tem a ver com experiências e temos visto que, na realidade, esta nova geração, a geração Z acima de tudo, tem priorizado o seu budget económico, digamos assim, para experiências, ou seja, são capazes de poupar umas coisas para poder fazer a viagem da vida, são capazes de poupar umas coisas para ir a um restaurante com uma estrela Michelin e, portanto, acreditamos que há um contexto macroeconómico muito favorável para a hotelaria. A segunda, digamos assim, o segundo elemento disto é
a alteração estrutural do comportamento do consumidor. Ou seja, o que nós vemos é que esta nova geração tem pouca atenção ao detalhe, mas quer só ver o que lhe interessa, portanto quer personalização, está noutros sítios, ou seja, não anda necessariamente no Google e na Booking e na Expedia, mas anda no TikTok e no Instagram e no que vier a seguir, e portanto há uma mudança estrutural no consumidor. E o terceiro elemento disto é que tem havido um desenvolvimento tecnológico absolutamente avassalador. Eu acho que o ChatGPT é melhor exemplo, e na realidade a expectativa que as pessoas têm do que a tecnologia vai fazer por eles mudou. E portanto, pegámos nessas três coisas e dissemos assim: o mundo hoteleiro, em termos da tecnologia hoteleira, tem estado assente em duas grandes componentes: a distribuição, ou seja, como é que eu me ligo à Booking, etc, etc, e o e-commerce, ou seja, como é que eu faço o retalho dos meus produtos online, e nós acreditamos que vai haver uma fusão e emergência de uma coisa nova, e chamámos-lhe isso Hypercommerce, e é assim que surgiu a visão. Sim, visionários, portanto. Então vamos, se calhar, esmiuçar um pouco mais do que é que o Hypercommerce pode fazer em prol dos hotéis, dos vossos clientes. E de que forma é que pode ajudar, por exemplo, os hotéis a reforçar o seu desempenho comercial direto? Ou seja, o Hypercommerce é uma ideia mais ou menos em abstrato. Depois nós desenvolvemos um manifesto que tem 10 pontos, mas que assentámos acima de tudo em 4 pontos. Um é esse, é o que as pessoas querem, os hoteleiros querem e o que na realidade os consumidores também nos têm dito que querem é uma relação direta. E portanto, nós acreditamos que o Hypercommerce, através de mecanismos de conversão melhores, ou seja, através de mecanismos de personalização, através de mecanismos de incentivo à venda direta, consegue aumentar o desempenho da venda direta. Um bom exemplo foi o que nós acabámos de lançar na BTL agora em março, que lançámos uma nova funcionalidade do Hypercommerce que nós chamamos ResLock, que é uma forma de os hotéis poderem diferenciar a sua oferta direta versus o que oferecem nos canais de distribuição. O exemplo é simples. Imaginemos que eu tenho uma reserva, que quero ir para um hotel. Sempre que estou a marcar um destino, há sempre uma grande ansiedade na reserva. Porquê? Porque eu não sei se é este hotel, se o preço está certo, etc, etc. O que é que nós fizemos? Tentámos, e essa ansiedade normalmente é combatida ainda à Booking, e às vezes reservando 2 ou 3 hotéis e depois logo cancelo o que quero cancelar, porque as reservas são canceláveis. Isto é uma coisa que não é muito normal. Ou seja, se eu for à Amazon, compro uma coisa e depois posso devolver, mas não posso cancelar antes de receber. E, portanto, o que é que nós fizemos? Criámos um mecanismo que permite às pessoas poderem ir ao site do hotel e, na realidade, ver uma tarifa que é não reembolsável e reservá-la ou pré-reservá-la por um valor muito baixo. E, portanto, eu consigo ganhar ali 1, 2, 3 dias para tomar uma decisão. Um bocadinho time to think, não sei muito bem como dizer isto em português, mas time to think. E, portanto, a ideia é, nós temos que criar mecanismos novos para esta nova geração que permita às pessoas tomar decisões de uma forma menos ansiosa em relação à hotelaria. Isto é apenas um pequeno exemplo do que o Hypercommerce pode fazer. E eu queria voltar à conversa das experiências, porque era como o Pedro dizia, os consumidores esperam cada vez mais ofertas e experiências adaptadas às suas preferências. E nesse sentido, como é que vocês podem ajudar os hotéis a direcionar essas experiências, essas ofertas para os hóspedes? Ou seja, nós desde o início sempre tivemos esta noção de que os hotéis deviam fazer coisas diferentes e deviam tentar personalizar as suas experiências. E, portanto, por exemplo, no nosso motor de reservas, o que acontece é que eu posso ter um motor orientado por quartos, ou seja, eu sei que quero um quarto duplo, ou sei que quero uma suíte, ou sei o que for, mas também posso ter um motor orientado por pacotes. E, portanto, nós sempre incentivamos muito os nossos hotéis e é uma coisa muito simples. O exemplo é um exemplo clássico que eu dou desde que a Guestcentric existe, que é, imaginemos que eu quero fazer um pacote romântico. Porquê? Porque sou um hotel fora de Lisboa ou noutro sítio qualquer e quero fazer um pacote romântico. Para nós criar um pacote romântico eu desenho o pacote, 2 noites, imaginemos, um jantar romântico e se calhar um tratamento no spa. Metemos isso no sistema e na realidade isso depois é publicado no motor, para poder ser transacionável, mas também é publicado, os conteúdos são publicados no site, são adaptados para mobile, podem ser publicados no Twitter, ou seja, a ideia é que eu, com um sistema relativamente simples, com pouco esforço, não é? Literalmente em 5 ou 6 minutos, consiga criar pacotes de experiências e poder
publicá-los à medida que eu sinto a necessidade de o fazer. E, portanto, o Hypercommerce é isto, é dar aos hotéis agilidade para poder empacotar essas experiências e vender não só os quartos, mas vender uma série de outros atributos que eu possa ter no meu hotel ou que eu possa empacotar com fornecedores locais. Sim. Quando se fala em presença online, fala-se em ter visibilidade e é uma preocupação para qualquer empresa, para os hotéis também, a visibilidade. E agora com a história dos algoritmos, não é? Como é que também aí vocês podem ajudar os hotéis a terem mais visibilidade? Ou seja, a visibilidade tem sido um tema muito quente agora na indústria por causa das decisões da União Europeia, com o DMA da Google e depois o DMA da Booking, e muitos hotéis a queixarem-se que perderam 50% do tráfego orgânico, etc, etc. O que o Hypercommerce, em termos de filosofia, diz é que o que é importante é estar visível em mais sítios. E, portanto, nos sítios onde eu já estou visível. Mas eu tenho que ter mecanismos, por exemplo, para criar... Eu vou dar um exemplo. Nós temos uma cadeia com quem trabalhamos na Dinamarca e o que eles fazem é, eles criam pacotes, associam-lhes que nós chamamos campanhas, associam um promo code e depois, por exemplo, publicam em mídia digital e até mídia impresso. E, portanto, esta ideia de que eu facilmente consigo criar uma campanha, dar-lhes condições especiais, seja preço, seja diferentes métodos de pagamento, políticas de cancelamento, etc., eu consigo, literalmente em 2 minutos, criar uma campanha, criar um código, imprimi-lo e está visível nesse mídia. Por exemplo, pode ser um mídia digital ou temos outros mecanismos, por exemplo, temos uma ferramenta que se chama Click to Book, que me permite fazer uma oferta muito específica para uma pessoa. E, portanto, por exemplo, se eu estiver numa rede social, por exemplo, não é? E quiser dar visibilidade a uma oferta específica, eu facilmente crio um link que publico e é um link específico para aquela rede social, portanto, eu depois vou ter informação sobre a performance disso. E, portanto, esta coisa da visibilidade obviamente, eu preciso ter boa visibilidade no Google e a nossa plataforma faz tudo isso de uma forma muito, muito automática. Tem que estar ligado no Google Free Booking Links e no Google Hotel Price Ads e nessas novas ferramentas que existem agora, mais ou menos, de visibilidade no Google, mas eu acho que, acima de tudo, temos que pensar como é que chegamos ao cliente antes dele lá chegar. E isso tem muito a ver com esta capacidade de criar ofertas especiais, ofertas personalizadas e formas fáceis de chegar com essas ofertas aos clientes finais. Muito bem, vamos falar de outro tema e outra preocupação e outro desafio dos hoteleiros, que é a eficiência em termos operacionais. Isto bate com o problema dos recursos humanos. E aí vocês também podem dar uma ajuda? Ou seja, o Hypercommerce traz a ideia que está por trás é eu vou fazer muito mais coisas e eu com o hotel vou ter que ser muito mais ágil. E isto, à partida, é uma coisa meio assustadora num ambiente onde uma pessoa diz, mas eu tenho cada vez menos pessoas e as pessoas são difíceis de reter e elas terem talento para tantas coisas tão diferentes é mais difícil. Portanto, um dos pilares do Hypercommerce é a simplicidade operacional, ou seja, tudo isto tem que ser praticamente automático. Portanto, esta noção de que eu, ao fazer uma pequena tarefa, vou maximizar o impacto que tenho lá fora, é muito importante. E temos várias coisas que simplificam a operação para os hotéis, nomeadamente nesta área de vendas e marketing. Por exemplo, esta integração que existe, esta experiência unificada entre o website e o Booking Engine e conseguir, na realidade, gerir uma oferta, uma tarifa, um pacote, o que for, tudo a partir de um ponto centralizado, na realidade reduz horas e horas de trabalho às pessoas. Pedro, vamos olhar para o futuro e agora fazer um bocadinho de futurologia. Se bem que vocês devem ter isto muito bem planeado, estas fases todas de desenvolvimento. E temos mesmo. Não é? Então, qual é a evolução que vai ter esta ferramenta, se lhe podemos chamar assim? Sim, não é? sim. Nós gostamos de chamar ao Hypercommerce uma filosofia, porque eu acho que é isso que nós gostávamos que os hoteleiros fizessem com isto, e não olhar apenas como uma ferramenta pontual. Mas de qualquer forma, ou seja, nós quando construímos a visão, fizemos um roadmap super detalhado sobre o que é que queríamos fazer. E eu acho que a grande tendência futura é esta ideia de que, acima de tudo neste contexto onde estamos com ocupações muito altas, preços médios muito altos, como é que vamos ajudar os hotéis a terem mais receita? E uma das coisas que eu costumo dizer é
Eu acredito muito no conceito de haver a personalização da minha experiência, especialmente, por exemplo, em relação ao meu quarto. Eu vou dar um exemplo. Se eu estiver a viajar com uma família ou seja, estou a reservar 2 quartos e há crianças envolvidas. Se o hotel tem quartos comunicantes, porquê é que não me oferece essa oportunidade de pagar, ou não pagar, pode ser grátis, não é? De ter quartos comunicantes no ato da reserva. E, portanto, esta ideia de que eu, olhando para o que o consumidor me está a pedir, consigo-lhe personalizar o que é que lhe vou oferecer, é muito importante. Por exemplo, se eu tiver um resort, tenho crianças, quer estar perto da piscina ou longe da piscina das crianças. São opções e, possivelmente, eu vou com crianças, quer estar próximo, se calhar pago mais 10 ou 20 euros por noite por isso, e a pessoa que não quer ter o barulho das crianças, se calhar paga mais 10 ou 20 euros por noite para não ter o barulho das crianças. Portanto, eu acho que vai haver aqui a personalização da experiência, que na realidade vai aumentar a satisfação do cliente final, mas também vai abrir, na realidade, um leque de opções de gerar novas linhas de receita para os hotéis. E, portanto, para mim, talvez o que é esperado que nós façamos, e nós estamos a trabalhar muito arduamente nisso, é que permitamos às pessoas, no ato da reserva, acrescentar características à sua estadia que façam sentido dentro do contexto da reserva que estão a fazer. Se for um grupo, se for uma família, se for um viajante individual. No fundo, esta filosofia é olhar muito para o consumidor, só para o consumidor, quase, não é? Ou seja, é quase só olhar para o consumidor, mas não esquecendo a eficiência operacional. Porque nós, desde sempre, tivemos uma dificuldade, que é, nós, por um lado, somos uma tecnologia que permite ao consumidor chegar ao hotel, por outro lado, temos que ter a capacidade de que esta tecnologia seja fácil de usar pelos hoteleiros. E, portanto, na realidade, o desempenho do hypercommerce tem a ver com quanta receita que eu gero para o hotel, mas tem que ser tudo super simples de usar. Sim. E qual é o impacto que vocês esperam nos hotéis, ou melhor, e qual é o feedback que tem estado? O feedback tem sido ultra positivo, tanto dos hotéis como da indústria no geral. Ou seja, esta visão de que é preciso algo de novo, algo de diferente, algo de mais ágil, eu acho que é algo que as pessoas abraçam totalmente. Acima de tudo, porque tem havido uma fragmentação enorme nas ferramentas que os hotéis usam e, portanto, vemos muitos hoteleiros à procura de uma solução que lhes trate das vendas e marketing online de uma forma muito completa. E, portanto, o feedback tem sido enorme, na realidade. Vim agora da Hightech, nos Estados Unidos, na semana anterior tinha estado na Focusrite em Barcelona, enfim, e toda a indústria verdadeiramente abraça este conceito que a distribuição é uma coisa, digamos assim, do passado, embora seja de hoje, mas não é claramente uma coisa do futuro, que o e-commerce também precisa de uma grande volta e que esta lógica de tentar juntar as duas numa coisa nova que chega ao consumidor final mais cedo é algo de muito valioso. Muito bem. Isto passou muito rápido, chegámos ao fim da nossa conversa. Vamos ficar atentos, com certeza, à evolução do hypercommerce e muitas novidades virão. Muitas novidades virão agora a seguir ao verão. Mas não vamos revelá-las todas de uma vez. Não, senão não seriam novidades. Exatamente. Muito obrigada, Pedro. Foi um gosto estar à conversa sobre esta filosofia que vocês abraçaram e que esperam que também tenha impacto nos vossos clientes. Exatamente. Muito obrigado. Obrigada.